Olá, pessoal! Está começando o segundo dia do curso online gratuito de atualização SECAD. Este curso está sendo promovido pelo SECAD, que é o Sistema de Educação Continuada à Distância da ArtMed, a maior e mais completa plataforma de atualização profissional da área da saúde no Brasil. Hoje nós contamos com 50 mil profissionais inscritos nos nossos programas de atualização, que tem chancela das mais conhecidas sociedades científicas da área da saúde no país. Para saber como funciona o SECAD e assinar os nossos programas de atualização profissional, acesse o site www.secad.com.br. Fique ligado no seu e-mail, que a partir do dia 16 de novembro começa a November ArtMed. Quem assistir às 2 videoaulas deste curso vai receber ofertas incríveis por e-mail de até 60% de desconto. São livros, cursos digitais e atualizações profissionais com as melhores promoções do ano. Então, marque presença nos 2 dias de aulas deste curso e depois é só ficar atento ao seu e-mail. Você será um dos primeiros a saber das novidades do SECAD e da ArtMed. Ainda antes de começarmos o nosso segundo dia de aulas deste curso, é importante você saber que para receber o seu certificado de participação, você deve assistir a videoaula de hoje e a videoaula de ontem até o final. O certificado será emitido com o nome que foi inserido nas páginas de confirmação de presenças dos 2 dias, enviadas por e-mail. As 2 videoaulas deste curso vão ficar no ar somente até a próxima terça-feira, às 23h59, horário de Brasília. Então, você tem aí alguns dias para assistir a elas e marcar a sua presença, para garantir o seu certificado de participação. E o certificado será enviado por e-mail em até 7 dias úteis após o curso sair do ar. Bom, vamos para a nossa primeira aula de hoje. É importante ressaltar para você que o conteúdo a seguir foi desenvolvido por um autor dos programas de atualização do SECAD. Você pode ter acesso a este conteúdo e muitos outros assinando as nossas atualizações profissionais. Agora sim, uma boa aula para você! Olá a todos, bem-vindos a mais um encontro aqui para que a gente atualize os nossos conceitos e divida algumas angústias e experiências, né? Ao longo da fala de alguns, a gente acaba refletindo sobre a nossa prática clínica e eu espero ajudar vocês aí nesses próximos minutos a, enfim, pararem para pensar um pouco na boa assistência paliativa e no cuidado à saúde da pessoa idosa de uma maneira integral. Eu sou Ana Beatriz de Tomás, eu sou médica geriatra e, além de geriatra e dedicada ao estudo dos pacientes idosos longevos, eu também me especializei em cuidado paliativo e hoje eu coordeno a pós-graduação de cuidados paliativos do Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo e também sou presidente da Comissão Permanente de Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Sejam bem-vindos, eu espero que vocês gostem dessa reflexão sobre a assistência paliativa no contexto da pessoa idosa. Então, vamos lá. Eu tenho como objetivo, nos próximos minutos, trazer uma reflexão sobre a epidemiologia do envelhecimento e expectativa de vida ao nascer nos dias de hoje. Vou recordar com vocês quais as principais causas de mortalidade na população idosa, de maneira bem ampla, nada muito específico. Discorrer sobre os segredos dos países mais longevos do mundo, relembrar o histórico e os conceitos dos cuidados paliativos e reforçar as indicações de assistência paliativa para a pessoa idosa, tá bom? Naturalmente, isso seriam semanas e semanas de discussão e estudos, então isso é apenas uma reflexão inicial, tá certo? Espero que vocês se interessem, depois até pensem em estudar um pouco mais sobre o tema, que o objetivo é que mais e mais pessoas estejam entendendo, né, e compreendendo a assistência paliativa no contexto da pessoa idosa. Bem, uma coisa que eu sempre pergunto
sempre que eu falo sobre envelhecimento, é quando a gente começa a envelhecer. E as pessoas falam, ixi, isso é lá na frente, envelhecer é a última coisa. E a gente esquece que a gente começa a envelhecer, de fato, a partir do momento que nasce, mas de forma muito marcante, em torno dos 20 a 40 anos. Então, não basta pensar no envelhecimento quando nós fizermos 60, 70, 80, 90. É importante pensar hoje, com as escolhas e as estratégias que a gente usa para a nossa saúde nos dias de hoje. E aí eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre envelhecimento, o início do processo de envelhecimento, e eu gosto de colocar de forma mais marcante esse slide. A partir dos 35, 30 anos, a gente começa a ter perda de músculo e de estruturas ósseas. Então, se eu tiver que escolher um ponto de corte, talvez a partir dos 30, que o envelhecimento se mostra mais robusto, eu começo a perder mais energia, mais reserva, mais estratégias do que ganhar. Então, sim, estamos todos envelhecendo, e a gente precisa pensar nisso de uma forma mais ampla. Ai, Bia, mas que catástrofe! Não, envelhecer não é ruim. É justamente pensar no envelhecimento como algo a se investir é que a gente vai ter um futuro mais fluido, mais sereno, e faz parte de pensar no envelhecimento, pensar também como vai ser a nossa finitude. Por isso que nós gostamos muito de refletir que a assistência paliativa à pessoa idosa, ela faz parte do cuidado integral. Eu brinco muito com os meus residentes lá na Escola Paulista, os alunos no Einstein, eu falo, o bom geriatra, o bom especialista em gerontologia também, ele tem a obrigação de ter 100% de mortalidade na sua carteira de clientes. Aí as pessoas se assustam, e eu explico. A gente não quer deixá-los sem assistência no final da vida, a gente quer acompanhá-los até o fim. Então, esse é o objetivo da nossa reflexão hoje. Bem, falando sobre expectativas de vida, como é que o mundo vai se colocar daqui a pouquíssimos anos? Eu trouxe um artigo do Reino Unido e aqui a previsão é para 2030. Bem, se nós estamos em 2020, a gente está falando em 10 anos. No Reino Unido, estima-se que daqui 10 anos, as crianças que nascerem em 2030 vão ter uma expectativa de vida média de 90 anos. Não existe nenhum segredo de excepcionalidade de saúde. Aquela família é uma família de grandes longevos. Não. O inglês da população natural, normal, sem um gene super especial, deve viver em torno de 90 anos. E eu gosto desse artigo porque ele coloca o aumento da expectativa de vida e a probabilidade do indivíduo falecer. Ao longo de 2020, 2030, vejam, a expectativa de vida está aumentando muito, né? E aí, vejam que interessante, em um mundo onde se diz que, imagina, tal coisa está sendo feita muito rápida, tudo está sendo feito muito rápido. A velocidade de envelhecimento, a velocidade de mudança, transição demográfica, transição epidemiológica, ela está sendo brutal. Então, a gente pode olhar com desconfiança e dizer, eu não acredito, ou a gente pode olhar com seriedade e dizer, essa é a realidade e é com ela que eu vou trabalhar e é ela que eu vou enfrentar. Então, a realidade é essa. Mas, Bia, você está falando do Reino Unido, um lugar maravilhoso, com tudo de bom. Vamos falar do Brasil? Vamos falar do Brasil. Eu trago aqui uma inferência de expectativa de vida, isso é da Organização Mundial de Saúde, tem em torno de 4 anos essa publicação, mas vejam que interessante. O brasileiro médio, que nasceu em 2015, ele tem uma expectativa de viver, em média, sem grandes estratégias de saúde, 72 anos. Porque esses indivíduos foram vacinados na infância, porque há um sistema único de saúde que promove, dentro das dificuldades, uma estratégia de promoção à saúde, porque há um cuidado que é pior que em muitos lugares, mas é muito melhor que outros. E vejam que interessante, em 2015, um japonês que nasceu no mesmo dia, na mesma hora que um brasileiro, já tem uma expectativa de vida de 82 anos. E aí eu volto para o slide anterior. Em 2030, no Reino Unido, um inglesinho que nasceu lá na Inglaterra, 90 anos. Então, assim, vamos envelhecer e vamos ter que envelhecer com qualidade, com saúde. E nós vamos ter que pensar na nossa morte, porque envelhecer e morrer de forma bem cuidada é o objetivo da área da saúde. E aí eu faço essa interface. Qual que é a relação? Qual que é o link entre assistência paliativa
e geriatria e cuidado à pessoa idosa. Eu vou relembrar o conceito de cuidados paliativos, caso algum de vocês eventualmente não esteja tão familiarizado. Esse é um conceito antigo, eu vou trazer uma proposta de conceito novo, mas é muito semelhante, né? O conceito oficial da Organização Mundial de Saúde é que o cuidado paliativo, ele é o cuidado total, integral aos pacientes cuja doença não é responsiva a um tratamento curativo, e que o controle da dor e os outros problemas, tanto de ordem física quanto psíquica, social e espiritual, são a base dessa assistência. Sendo que o objetivo do cuidado é promover qualidade de vida e qualidade de cuidado, tanto para o indivíduo, para quem está ao seu redor. Essa definição é brilhante e me envergonha por muitas vezes, não porque ela não seja brilhante, mas porque ela diz para mim algo que é óbvio. Ninguém na área da saúde sai de manhã para trabalhar pensando em não dar qualidade de cuidado a alguém. E aí eu faço uma reflexão que eu sempre falo também para os nossos alunos. Onde é que a gente se perdeu na qualidade do cuidado? Reflitam em casa, mas eu vou dar a resposta porque aqui o nosso tempo é curto. A área da saúde, eu vou dizer a medicina, mas eu quero dizer o cuidado da saúde de uma maneira integral. A área da saúde, ela foi transformada em algo muito específico, muito localizado em órgãos, sistemas, tecidos, quando a saúde se transformou em uma matéria de troca financeira. De uma maneira mais objetiva, a gente pode falar das guerras. Um soldado vivo representava o ganho de uma batalha. Não um soldado, mas uma tropa. Então, descobrir estratégias de curar alguém eram, na verdade, estratégias para fazer com que essa pessoa guerreasse e ganhasse territórios. É nesse ponto, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que nascem as grandes descobertas da medicina, penicilina, as grandes estratégias cirúrgicas, quando viajar, voltar, se é possível, eu estimulo que vocês visitem museus de guerra, assim, não quero que vocês sejam pessoas bélicas, absolutamente, mas esses museus sempre há uma área dedicada à medicina, porque a gente vai descobrir que nas guerras se inventaram pinças, nas guerras se inventaram ataduras, formas de cirurgia. Por quê? Porque eu precisava daquela perna, porque aquela perna pertencia a um soldado que ia defender o meu país, o meu território, o meu reino. Então, o que eu quero dizer? Quando a saúde se transforma em uma estratégia de ganho para alguém, ela deixa de olhar o indivíduo e passa a olhar as partes dele. E é essa medicina que a gente aprendeu na faculdade. Por isso que eu respeito e considero brilhante essa frase, esse conceito da Organização Mundial de Saúde, mas o que não é brilhante é a gente ter que relembrar que a gente tem que ser humano. Uma outra proposta que foi enviada, e a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia assinou esse documento, endossando essa sugestão de nova proposta, foi endereçada à Organização Mundial de Saúde, foi a proposta de ampliar a indicação e o conceito de assistência paliativa para aquilo que já se faz no mundo inteiro. Não basta que eu esteja diante de uma doença sem cura, mas se essa doença for grave, ela tem um potencial de não ter cura, vocês concordam? Uma grande cirurgia, uma cirurgia de peito aberto, um transplante, é uma cirurgia muito grande. Existe risco de vida? Existe risco de vida. Então, esse indivíduo já tem que ser acompanhado de uma forma integral, não só por causa do rim, por causa do fígado, do coração. Ele precisa de assistência de equipe, ele vai precisar de reabilitação, vai precisar de avaliação nutricional, vai precisar de físio, vai precisar de fono, vai precisar de TO, vai precisar de alguém que saiba controlar a dor daquele curativo. Esse é o cuidado paliativo, é o cuidado integral que olha o indivíduo como todo e não como pedaços. E essa proposta que foi enviada à Organização Mundial de Saúde, e certamente esse ano não foi um ano possível de se olhar para outras questões, mas é uma proposta que sugere que a assistência paliativa tem que estar indicada no cenário de doenças graves, especialmente para aqueles próximos ao final da vida. E sempre, pessoal, com medicina baseada em evidências. Então, quem acha que cuidado paliativo é bondade, é o feeling, ele tem um bom coração, então ele é paliativista, está errado. É lógico que a gente tem que ter um bom coração para poder ajudar o outro, mas você tem que estar embasado na técnica, na ciência, nos artigos científicos, e isso é assistência paliativa. E a assistência paliativa, ela trabalha e raciocina em conjunto com terapias modificadoras. Então, não existe mais aquele conceito de que não tem cura, chama a equipe de cuidados paliativos. Não é isso. Se potencialmente não houver cura, eu começo a acompanhar desde o início do tratamento. E se descobrir
irem a cura. Ai, que chato, não precisava de um paliativista no local. Eu sempre digo também, não tem problema nenhum se o indivíduo for curado, é ótimo, a gente ganha mais um amigo, alguém para vir tomar café com a gente na nossa reunião. Não tem problema se esse indivíduo não falecer, mas ele foi bem acompanhado do início do tratamento até a alta. Esse é o objetivo e a proposta da assistência paliativa como algo integral. Agora, lógico, num país onde somos pouquíssimos, você não pode se dar ao luxo de acompanhar alguém que tem uma doença ainda no início do diagnóstico. E por isso que vocês que estão em casa ouvem mais falar do cuidado paliativo na finitude extrema, nas últimas horas de vida. E eu digo, nosso papel também está em assistir às últimas horas e dias de vida, mas é um chegar tarde. Nós poderíamos ter feito muito mais por esse indivíduo, por esse paciente, pela família, pela própria equipe, se pudéssemos ter acompanhado no começo. A Academia Americana de Oncologia determina que, em até 6 semanas depois do diagnóstico de uma doença neoplásica, uma consulta com a equipe de cuidados paliativos seja feita. Ou seja, qualquer um que seja o caso, e ele pode ter cura em algum momento, médio, curto, longo prazo, esse indivíduo tem que ter pelo menos conhecido quem são os paliativistas do hospital, do serviço. E é isso que a gente luta, para fazer o cuidado paliativo digno e de qualidade. Aí você vai me dizer, Bia, mas eu, sinceramente, estou respeitando o que você disse, sentei para te assistir, vou assistir até o fim. Mas eu não acho que as pessoas vão morrer. Acho que o câncer vai ter cura de todas as maneiras em breve, e eu respeito o teu pensamento, eu acho que vai ter cura para muita coisa. Mas eu trago aqui uma reflexão sobre a agência também da OMS de avaliação de prevalência e incidência de neoplasias no mundo. Vejam, em 2018, 18 milhões de casos novos de câncer foram detectados. Em 2040, a gente pensa que não vai haver o câncer, pode até haver mais cura, mas vão ser 29 milhões de cânceres novos identificados, ou seja, as pessoas ainda vão ter doenças potencialmente graves. Então, vai precisar de assistência paliativa. Aí alguém vai falar, não, mas eu acho que eu vou ficar bem, inclusive, eu cuido da minha saúde, estou super bem. Ixi, isso daí não é para mim. E aí eu faço uma reflexão. Se a gente pensar nas nossas avós, lá na década de 30, 40, 50, como é que era a vida delas? Vamos pensar no envelhecimento delas. Ah, elas não dirigiam, elas não tinham muito dinheiro sobrando, então iam ao mercado várias vezes na semana, então iam caminhando, porque não tinham carro, moravam num predinho de 2, 3 andares, que não tinha elevador, subiam e desciam, elas se movimentavam o tempo inteiro. E a gente? Ah, eu faço ginástica, eu saio cedo e vou para a academia e me exercito. Uhum. Mas o resto do dia a gente fica parado. Então, se a gente não tiver câncer, o que eu espero mesmo que nenhum de nós tenha, a gente vai ter um outro grande problema de saúde, que é o sedentarismo. E o sedentarismo não só de quem ficou o dia inteiro sentado, mas daquele que fez atividade e depois foi para a tela do computador ficar 12 horas, 8 horas. E aí eu trago um outro artigo interessante, na verdade não é um artigo, é uma matéria de uma revista de business, né, de negócios, que ficar sentado, sitting is the smoking of our generation. Ficar sentado é o tabagismo da nossa geração. E aí eu vou para além disso. O que significa isso? Significa que eu vou ser mais sedentário, que eu vou ter maiores riscos cardiovasculares, que eu vou ter a chance de ter algo muito prevalente no mundo moderno, as demências. Esse quadro mostra a previsão do aumento das demências para os próximos 30 anos. Quem serão os idosos daqui 30 anos? Reflitam sobre isso. Eu já digo que eu serei uma delas. Olha o aumento do número de demências na América, 363% de aumento. Na América do Sul, 158% na América Central, 290% na África, 90% mais de demências na Europa, 250% na Ásia. O que significa isso? Que bom que a gente não vai ter tumores, não vai ter cânceres, e se tivermos, seremos super bem tratados, mas que a gente tem um estilo de vida que aumenta risco de comprometimento cognitivo, e isso é mundial. Então, a chance de nós termos demência, que até onde eu sei, estamos aqui em 2020, né, no mês de novembro, não há cura. Se eu tenho uma doença potencialmente sem cura, eu tenho que começar a pensar na finitude dela. Não vou ter demência, eu decidi, está decidido. Tá certo? E do que é que nós vamos falecer?
em algum momento esse cobertor vai ficar curto. E aí eu trago o inacreditável aumento do número de centenários no mundo, documentados e esperados. Então, até 2020, nós vamos ter algo em torno de 600 mil longevos no mundo. E em 2050, daqui 30 anos, vão ser 3.600.000. Quem vai cuidar dessas pessoas? Né? De alguma coisa elas vão falecer. Então, somos nós. Nós, geriatras, Bia, você é geriatra, você vai... Não, somos todos nós. O geriatra vai assistir as pessoas idosas com alguns problemas de saúde mais desafiadores, que precisam de um olhar de especialista, mas todos nós, profissionais da área da saúde, vamos ter que saber a cuidar de idosos. E se eu tenho que saber cuidar de idosos, eu vou ter que saber a manejar a finitude, porque morrer do jeito mais leviano, né? A frase mais leviana de todas, mas morrer faz realmente parte da vida. E quem não falece jovem, necessariamente, vai falecer com mais idade. E a gente vai ter que falar do cuidado paliativo. Então, eu trago exatamente essa reflexão. Nós vamos ter, com o envelhecimento da população e o desenvolvimento tecnológico da medicina, da área da saúde, o aumento de doenças crônico-degenerativas, das demências, como eu mostrei, doenças cardiovasculares, como eu também relembrei, demência e alteração cardiovascular cada vez tem mais relação. Sequelas neurológicas, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, o próprio câncer, que, como eu mostrei, não vai sumir da humanidade, e aí a gente vai pensar, puxa, eu vou ficar assim, restrito na cama, e vou precisar de assistência paliativa. Não, é como eu disse, eu posso ser funcional, robusto, mas ter já uma doença sem possibilidade de cura. Então, o cuidado paliativo não se coloca naquele cantinho na finitude extrema, mas é o olhar integral e o acompanhamento de doenças potencialmente sem cura. Envelhecer é uma doença em absoluto. A gente tem que comprimir essas doenças, mas a gente tem que estar próximo das pessoas idosas quando elas estiverem adoecidas. Existem matérias e guidelines e documentos específicos sobre as melhores práticas da assistência paliativa à pessoa idosa, mas eu trago reflexões sobre envelhecimento e a finitude. As pessoas mais velhas são mais comumente afetadas por múltiplos problemas de saúde. O efeito cumulativo das doenças que já existiam com novas doenças pode ser muito robusto, e esse indivíduo vai ter mais necessidade de cuidados. As pessoas mais velhas correm mais riscos de efeitos adversos ao próprio tratamento. Eu faço uma estratégia de melhora de sintomas e posso causar um efeito colateral. Problemas menores, como uma desidratação, que em alguém com 20, 30, 40, 50 é apenas uma desidratação, para a pessoa idosa pode causar delírio, restrição ao leito, necessidade de encaminhamento ao hospital. E doenças agudas podem se sobrepor a questões já crônicas e potencializar tanto alterações físicas quanto mentais. Então, sim, há demandas específicas em relação à finitude da pessoa idosa. Ah, credo, então falar de envelhecimento é falar de morte. Não. Falar de envelhecimento, para mim, é falar disso. Uma pessoa que já conquistou um espaço na sua família, na sociedade, nas suas escolhas, nas suas metas, e que hoje pode se permitir cuidar da sua saúde, curtir a sua vida. E aí eu trago o conceito de compressão de morbidade. O nosso objetivo não é fazer com que as pessoas vivam para sempre. Então, a geriatria não apoia os conceitos de anti-aging. Isso não é o que a gente quer. Ninguém quer ser anti o nosso futuro. Nós queremos envelhecer, mas a gente quer comprimir as morbidades. Eu quero, então, falecer, de repente, com 100 anos e 2 dias, tendo ficado doente 2 dias. Então, cuidar da minha saúde para eu deixar para o finzinho da minha história doenças sem curas. Esse é o objetivo da geriatria e do cuidado da pessoa idosa. E aí, nesse sentido, a gente tem que entender que, como os cânceres, as doenças cardíacas, pulmonares, renais, hepáticas, cerebrais, têm o seu ritmo, o seu fluxo, as pessoas idosas também têm alterações muito específicas, e aí eu trago como um pincelar, imagino que vocês já ouviram falar, já estudaram geriatria em outros cursos aqui, mas existe a síndrome da fragilidade, que é uma síndrome geriátrica caracterizada exatamente por isso. É um indivíduo que tem a cabeça boa, o coração bom, o pulmão bom, mas que aos poucos vai se sentindo fadigado, com dificuldade de levar o dia adiante, perde peso mesmo sem fazer dieta, e essa perda de peso às custas de músculo.
Isso é uma síndrome geriátrica. Eu gosto desse diapositivo do UpToDate, que mostra desde o indivíduo robusto todas as estratégias, até a fragilidade sendo progressiva e a gente chegando numa fase final. Veja que interessante, eu trouxe esse diapositivo como um modelo de raciocínio geriátrico. Eu acompanho desde o momento de robustez, com cuidado centrado no paciente, atividade física, exercícios, suporte nutricional, até um acompanhamento mais de perto, porque o exercício que antes era em academia, agora tem que ser com fisioterapia, porque existe mais dor, mais desconforto, mais demandas, até o momento onde esse indivíduo não tem mais uma boa performance física, funcional, e precisa de um cuidado de finitude. Então, faz parte do raciocínio geriátrico acompanhar do começo ao fim. E esse fim não é tirá-lo do ambulatório dos longevos, do ambulatório da cardiogeriatria, é continuar com ele até o fim. Esse é o papel e a missão do geriatra. E aí eu trago como uma reflexão final, porque isso é muito importante que vocês entendam, como um geriatra, um especialista em gerontologia, reflete. Quando a gente diz não há indicação de intubação, não há indicação de reanimação, não é porque a gente achou mais ou menos bonito aquele cabelo branco ou aquele rostinho com rugas. Não é isso, gente. Nós usamos critérios objetivos. Eu gosto muito desse artigo, um artigo de 2020, importante se dizer que ele foi publicado em janeiro, então foi antes desse boom da Covid, e a gente sabe, né, que as publicações elas saem em revistas, mas são submetidas meses antes, então é uma submissão do ano de 2019, que foi publicada em 2020, colocando exatamente isso. O status da fragilidade sendo um preditor de futilidade à indicação de reanimação cardiopulmonar, ou seja, o que é que me diz aquele paciente se eu devo ou não reanimá-lo? Porque ele é ou não bonzinho, ele é ou não uma pessoa abastada? E esse artigo é muito interessante, ele usa essa escala, que é uma escala de fragilidade específica, que é a escala de Rockwood, que vai de 1 a indivíduo muito bem robusto e bastante bem fisicamente, até o indivíduo acamado, em finitude, e ele coloca nessa escala, vejam que coisa mais interessante, em preto, porcentagem dos pacientes idosos que morreram depois de uma reanimação cardíaca, de acordo com a escala de Rockwood, de fragilidade. Então, esse estudo não escolheu quem ia ser reanimado, ele olhou prontuários e, de forma retrospectiva, avaliou quem respondeu ou não à reanimação cardíaca num cenário de pessoas idosas. Vejam que interessante, 43% viveram, ou seja, 57% dos pacientes não resistiram, sendo idosos, muito saudáveis, fit, ou seja, muito ativos, ou muito bem, ou well. Rockwood, escala de fragilidade 1 e 2. Então, idosos que são submetidos à reanimação já têm uma resposta menor porque são idosos, mas sim, têm de ser reanimados. Agora, vejam que alarmante. Rockwood, essa escala de fragilidade de 3 ou 4, 81% dos indivíduos faleceram. Então, quando o indivíduo já tem problemas de saúde crônicos ou tem necessidade de auxílio, 81% deles não resistem a uma intervenção com essa robustez. E 100% daqueles com 4 ou mais no nosso score de fragilidade, 100% deles não resistiram. O que eu quero dizer? O geriatra não olha o cabelo branco ou a quantidade de rugas, ele faz avaliação física, funcional, cognitiva, para dizer se há ou não indicação. O que eu quero dizer é que a assistência paliativa, o cuidado assertivo, ele não é feeling, não é um sentimento, ele está pautado em ciência, em escalas, e por isso que a gente reforça sempre. Precisamos continuar estudando. Precisamos nos cercar de opinião de especialistas que trabalham na área. E, por fim, houve muita polêmica, né, sobre a alocação de recursos nos dias de hoje. Eu trago esse artigo incrível também publicado pelo Hospital Albert Einstein, na revista Albert Einstein, mostrando de novo isso. De acordo com a escala de Rockwood, qual a probabilidade desse indivíduo se beneficiar de uma UTI, por exemplo? E vejam que interessante. Quando o indivíduo é robusto, ele deve ser encaminhado para a UTI, independente da idade, 60, 70, 80 anos. Mas quando ele tem uma piora física funcional, por piora dessas escalas de fragilidade, talvez uma unidade de semi-intensiva ou um quarto de enfermaria sejam mais indicados, já que não é porque não se quer cuidar, não há indicação. O que eu quero dizer? O cuidado paliativo, ele é um cuidado centrado na pessoa e nas possibilidades daquele indivíduo reagir.
ele não está dedicado à moribundice, que eu falo, à finitude extrema. Ele pode ser muito bem indicado para controle de sintomas, mas a gente tem que acompanhar o indivíduo antes para saber o que há indicação e o que não há. Então, eu como geriatra, o indivíduo tem 90 anos, não vamos dar vaga de UTI. 90 anos não significa nada para mim. 90 anos como? Cognição preservada, fisicamente funcional, independente. Qual o problema da gente poder oferecer um cuidado mais invasivo? Ele tem 60 anos, mas acamado há 20 anos, comprometimento cognitivo severo, com múltiplas lesões por pressão, esse indivíduo não vai se beneficiar de invasões. Então, o que é o cuidado paliativo? É a gestão de saúde de indivíduos que têm condições sem possibilidade de cura. E lógico que na geriatria, isso de alguma maneira faz parte, porque faz parte do envelhecimento, a finitude. Bem, isso era uma reflexão breve. Eu espero que vocês tenham vontade de estudar mais o tema. O objetivo era apenas um pontapé inicial e eu fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida específica. Um abraço, bons estudos. Interessante o tema desta aula, né? Este assunto e muitos outros da sua especialidade você pode encontrar nas atualizações profissionais do SECAD. Fique ligado no seu e-mail, que a partir do dia 16 de novembro começa a November ArtMed. Quem assistir às 2 videoaulas deste curso vai receber ofertas incríveis por e-mail de até 60% de desconto. São livros, cursos digitais e atualizações profissionais com as melhores promoções do ano. Então, marque presença nos 2 dias de aulas deste curso e depois é só ficar atento ao seu e-mail. Você será um dos primeiros a saber das novidades do SECAD e da ArtMed. Bom, vamos para a nossa próxima aula de hoje, que vai começar agora. Olá, o meu nome é Patrick Alexander Varros. Vamos hoje conversar sobre infecções cutâneas no idoso. Essa é a nossa agenda. Nós vamos começar com um breve overview do envelhecimento cutâneo, para que nós possamos entender as razões pelas quais as infecções de pele são frequentes na pessoa idosa. E vamos rever as principais infecções cutâneas, particularmente as principais dermatoviroses, as principais infecções bacterianas que acometem a pessoa idosa, as infecções fúngicas mais frequentes e as infestações em infecções por ectoparasitas e protozoários. O envelhecimento cutâneo, ele traz uma série de modificações ao organismo, particularmente comprometendo as habilidades de barreira, nutrição e reparo da pele. Existe uma redução fisiológica do fluxo sanguíneo, uma redução da espessura das camadas cutâneas mais superficiais, particularmente sobre a ação da deprivação estrogênica, que acontece após o período de menopausa. Existe uma modificação na regulação da defesa da célula, particularmente relacionada a um processo de neuroinflamação e de imunossenescência, fragmentação e desorientação das fibras de colágeno, bem como um achatamento das junções dermoepidérmicas. Há um comprometimento da atividade mitótica de replicação das células, particularmente por ação de agentes extrínsecos envolvendo a radiação, os poluentes e também a radiação UVA. Nós temos então nessa imagem uma informação em relação a como ocorre o envelhecimento da pele de modo cronológico. Há uma ação importante de fragmentação do colágeno pela ação das elastinases associadas às fragmentação e reduzem a deposição de colágeno, particularmente na região epidérmica, e com isso a gente começa a ter uma perda da tensão mecânica e da elasticidade cutânea. Os processos relacionados à exposição extrínseca, tanto a poluentes, quanto ao ozônio, quanto também à radiação UVA, atinge diversas partes da pele. Então, nós temos processos de oxidação e hipóxia, que são mais comuns na camada epidérmica, enquanto os processos de neuroinflamação e também a ação da glicação ocorrem nas partes mais profundas na região hipodérmica. Fazendo então um paralelo em relação às alterações do envelhecimento intrínseco e extrínseco, nós temos perdas importantes nessa região da junção dermoepidérmica, o que torna
a pele do idoso mais propensa a cisalhamento quando friccionada, uma alteração, então, tanto nas fibras elásticas, na formação dos proteoglicanos e na parte epidérmica também na proteção na região associada à imunossenescência cutânea. Vamos então começar falando sobre as dermatoviroses. É importante que nós tenhamos o conceito de que as infecções virais elas podem ter uma pleiade de manifestações, elas podem acometer exclusivamente a pele ou podem representar manifestações tegumentares de condições que sejam sistêmicas. Como os vírus são organismos intracelulares obrigatórios, eles alteram o metabolismo das células parasitadas e isso faz com que a gente tenha a modificação da ação dessas células, diferente da ação das bactérias que costumam ser mais frequentemente pela ação das toxinas. O diagnóstico com muita frequência é essencialmente clínico. Existe a possibilidade de auxílio complementar de análises imunistoquímicas e da parte de imunocitoquímica. O teste de Tsank, que é um teste citológico da base do raspado da úlcera, permite, por exemplo, evidenciar células gigantes multinucleadas quando se há, por exemplo, a suspeita de contaminação e infecção por herpes vírus. Existe a possibilidade de amplificação do ácido nucleico, incluindo técnicas de PCR, métodos de histopatologia e hibridização do tecido in situ. Então, com alguma frequência, a gente se utiliza tanto da detecção de antígenos quanto da detecção de anticorpos, como a gente faz, por exemplo, na detecção da citomegalovirose. As 4 infecções virais que nesse momento a gente vai estar revisando para essa aula vão envolver o herpes simples, a verruga vulgar, a dengue e a Covid-19. O herpes simples ele é causado tanto pelo herpes simples do tipo 1 quanto do tipo 2. O tipo 1 tem predomínio orofacial, apesar de que o vírus do tipo 2 também pode causar lesões relacionadas à região orofacial. E o mesmo acontece com o herpes tipo 2, apesar de ele ter predomínio na região anogenital, é possível encontrar infecções causadas nessa região pelo herpes vírus tipo 1. A recorrência do herpes vírus do tipo 2 é mais frequente do que do herpes vírus do tipo 1. A prima infecção muito infrequentemente é sintomática. Quando sintomática, ela costuma trazer um curso e um risco maior de repetição dos quadros. É possível que a evolução desses pacientes na recorrência se apresente através de eritema polimorfo, frequentemente de predomínio acral nas extremidades. O diagnóstico ele é essencialmente clínico. Como nós comentamos, o teste de Tsank, que é um teste de raspado da base da úlcera, analisado de modo citológico, permite a confirmação da infecção pelo herpes vírus. O tratamento costuma ser com antivirais sistêmicos, os mais frequentes, a ciclovir 200 mg, 5 vezes ao dia, por 5 dias, e as alternativas do fanciclovir de 125 mg, 2 vezes ao dia, por 5 dias, ou valaciclovir de 500 mg, 2 vezes ao dia por 5 dias. Há possibilidade de uso de antivirais tópicos, particularmente de aciclovir e penciclovir, e a L-lisina tem despontado em alguns estudos como uma alternativa bastante interessante para a redução das recorrências da infecção por herpes vírus, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Ele é uma substância que concorre com a arginina, que é importante para o processo de replicação viral. Então, os estudos têm mostrado que o uso da L-lisina diminui a recorrência da infecção pelo herpes vírus. A verruga vulgar é causada pelo HPV, existem inúmeros subgrupos que causam verrugas. Elas geralmente se mostram como pápulas ceratósicas, isoladas ou agrupadas. Pontos escuros na superfície costumam representar capilares trombosados. O diagnóstico é essencialmente clínico. Na pessoa idosa é importante que elas sejam um diferencial para calosidades plantares, particularmente em áreas de atrito, e quando nessa região o diagnóstico diferencial costuma ser particularmente difícil. Boa parte das verrugas vulgares tem evolução espontânea, geralmente elas demoram de 2 a 6 meses para apresentar. O condiloma acuminato, que é uma verruga de localização predominantemente anogenital, também é um tipo de verruga causada por alguns subtipos de HPV. O tratamento costuma envolver criocirurgia, eletrocoagulação ou quimiocirurgia com podofilina 25% e as opções do ácido nítrico fumegante e a utilização do ATA em concentrações de 30% a 90%.
A dengue é uma infecção viral sistêmica, bastante frequente em regiões tropicais e subtropicais. As lesões cutâneas na dengue costumam progredir a partir do quarto dia, inicialmente em regiões de cotovelo, em regiões de joelho, de lesões que são localizadas por um exantema do tipo morbilliforme ou escarlatiniforme. A infecção pelo Zika vírus tem um rash cutâneo bastante precoce e frequente, em aproximadamente 90% dos casos, então isso faz um diferencial interessante com a dengue. Na forma clássica, a doença é considerada benigna, ela geralmente involui em alguns dias, apesar de causar um desconforto importante para o paciente. A forma hemorrágica é uma forma mais grave, que se apresenta com trombocitopenia, elevação do hematócrito, síndrome febril. O diagnóstico é sorológico, particularmente através da detecção do antígeno NS1, da ELISA pelos métodos IgG e IgM ou PCR. Lembrar que é mais frequente que exista síndrome de Guillain-Barré na pessoa idosa do que na dengue no paciente adulto jovem. O tratamento não é específico, a hidratação é importante. As vacinas geralmente conferem uma proteção em torno de 60% a 65%. Para a forma hemorrágica, essa proteção fica mais perto de 90%. Para a COVID, nós já temos alguns trabalhos bastante interessantes, mostrando que as manifestações cutâneas envolvem o rash eczemantoso morbilliforme, lesões acrais pernio-like, lesões vasculares que são parecidas com lesões de levedo reticular, lesões vasculares necróticas, urticárias e erupções que são bastante semelhantes a erupções de varicela. Aqui nós temos algumas imagens mostrando então lesões herpéticas, tá? De predomínio orofacial, lesões por verruga vulgar em regiões de mão, em regiões de calosidades, com diagnóstico diferencial para pés, o dengue causando um exantema inicialmente em dobras e depois de manifestação disseminada, e as lesões de COVID-12, os dedos de COVID, tá? Que é uma manifestação descrita com frequência, e lesões com exantema difuso também já descritas para a COVID. O herpes zoster é uma infecção causada pelo herpes vírus varicella. Após uma primeira infecção, ele fica latente nos gânglios paravertebrais, se manifestando como herpes zoster na reativação. A soroprevalência na vida adulta é bastante alta. Existem alguns trabalhos que ainda questionam se a gente não vai, em pouco tempo, ter uma modificação nessa epidemiologia em função da vacinação infantil, mas esses efeitos ainda não estão muito claros. Os nervos intercostais e trigêmeos são mais frequentemente acometidos pela reativação do herpes vírus varicella, depois seguidos dos nervos cervical, lombar e lombosacro. No paciente idoso é importante lembrar que a presença de herpes zoster pode ser um sinal precoce de neoplasia, mais frequentemente de linfomas, quando há uma apresentação exuberante ou que pegue mais de um dermato. Então é importante lembrar disso para que se possa considerar uma investigação adequada nessas manifestações. A complicação mais temida do herpes zoster é a neuralgia pós-herpética, que é definida como a presença de dor crônica persistente depois do desenvolvimento do rash cutâneo. Aproximadamente 20 a 50% dos casos desenvolvem neuralgia pós-herpética. A dor costuma preceder a erupção cutânea em até 48 horas ou mais, e é frequente que seja uma condição de difícil controle. Algumas informações interessantes: o herpes vírus, ele pode ser contagioso. Existem de fato evidências que sugerem que na fase de vesículas o risco de contágio seja mais alto. Pessoas que tenham quadros de imunossupressão ou que coabitem com gestantes e menores de 1 ano devem, de fato, ter um cuidado maior, porque tem uma chance de transmissão do vírus. O tratamento envolve o uso de compressas com antissépticos para evitar infecções bacterianas, particularmente secundárias nessas lesões. Na ausência de contraindicações formais, o uso de corticoterapia pode ser considerado. Geralmente se recomenda uma dose de ataque de 40 mg por dia de prednisona ou equivalente, com uma redução progressiva de 5 mg por dia, apesar do seu benefício ser questionável tanto na incidência de neuralgia pós-herpética quanto na duração
dos quadros de herpes zoster. Não há benefício do uso de antivirais tópicos e os antivirais sistêmicos se utilizam em doses mais altas do que com o herpes simples. O aciclovir em 800 miligramas 5 vezes ao dia por 5 a 7 dias. O fanciclovir 250 miligramas 3 vezes ao dia por 7 dias. O tratamento para neuralgia pós-herpética é bastante complexo. A gente tenta evitar os antidepressivos tricíclicos na pessoa idosa. É possível utilizar pregabalina, opiáceo e existem descrições do uso de capsaicina tópica também para o controle desses sintomas. A eficácia da vacina contra a herpes zoster ainda é bastante incerta. Uma revisão sistemática razoavelmente recente sugere que a vacina de vírus atenuados ela é efetiva, porém a proteção parece se sustentar de modo significativo apenas nos primeiros 3 anos após a aplicação. E é importante que a gente tenha um olhar crítico sobre essa literatura, tendo em vista que boa parte desses estudos foi de fato patrocinado pela indústria. Falando agora sobre as infecções bacterianas, as piodermites elas são infecções primariamente causadas por processos de impermeabilização de infecções secundárias ou mediados por toxinas produzidas pelas bactérias. Alguns fatores predisponentes podem aumentar a probabilidade de um idoso desenvolver essa condição. Modificações da flora residente na pele, alterações do pH cutâneo, uma pele extremamente xerótica e, às vezes, modificação do reservatório, ou seja, da presença de uma flora diferente em regiões anogenitais ou no vestíbulo nasal. As foliculites primárias, elas são mais frequentemente causadas por um estafilococo coagulase positivo. Elas se manifestam geralmente como pequenas pústulas foliculares que se rompem, dessecam e formam crostas que são finas, que rapidamente, facilmente se descolam, com um centro branco amarelado. O tratamento costuma envolver a limpeza e remoção dessas crostas com água corrente e a utilização de antibiótico tópico, particularmente mupirocina, gentamicina ou cloranfenicol. Neomicina não costuma ser um antibiótico interessante. Utilização 2 a 3 vezes ao dia por 3 a 5 dias. Não há necessidade, usualmente, de associar corticoide ou antifúngico. As foliculites secundárias são infecções estafilocócicas do folículo pilosebáceo, quando geralmente há destruição desses anexos. A furunculose crônica mais frequentemente se associa particularmente no idoso com alcoolismo, com depressão proteico-calórica, com diabetes, com imunossupressão e com colonização dessas áreas de reservatório que nós já comentamos. Não é interessante a realização de cultura ou grande da secreção purulenta de cistos epidermoides inflamados. Eles não costumam trazer uma informação adequada para definir a antibiótico terapia. O tratamento para as foliculites secundárias envolve o uso de compressas quentes, sabonetes antissépticos e antibiótico tópico quando houver de fato uma lesão pequena e, quando necessário, a utilização de antibiótico terapia sistêmica com clindamicina, doxiciclina. A linezolida é um antibiótico que pode ser utilizado em casos mais graves. A cefalexina ela não é a primeira opção, é um antibiótico de segunda linha, mas pode ser considerado. No Brasil, em função do perfil de resistência antimicrobiana, não se recomenda o uso de sulfamethoxazol trimetoprim. E se o antibiograma mostrar a possibilidade ou se for considerada suspeita de massa, a vancomicina é a primeira opção. Então aqui nós temos algumas imagens mostrando lesões de foliculites primárias e secundárias, e essa aqui um diagnóstico diferencial com foliculite eosinofílica na região de antebraço. A erisipela e a celulite já são infecções bacterianas não purulentas. A erisipela é uma infecção estreptocócica da região dérmica que traz comprometimento linfático. As bordas da erisipela costumam ser bordas bem definidas, com sinais logísticos intensos ao exame clínico. Na celulite é um comprometimento mais importante do tecido subcutâneo. As recidivas elas são mais infrequentes na celulite, os bordos são menos definidos. A celulite pode ser causada tanto por estrepto quanto por estafilocócico. O diagnóstico é essencialmente clínico. Quando há recidiva ou resistência ao uso de antibiótico, elas são úteis para definir o antibiótico a ser utilizado. Em pacientes idosos e frágeis, é importante considerar que os sistemas podem ser bem mais tênues, pensar em lesões em celulite, erisipela, quando houverem alterações inespecíficas e que haja comprometimento de pele.
Os antibióticos mais frequentemente utilizados envolvem penicilinas, cefalosporinas de primeira ou de segunda geração, a possibilidade de associação com clindamicina. O ciprofloxacina é um antibiótico que tem uma resposta um pouco mais ruim às infecções de celulite erisipela e, em função das complicações neuropsiquiátricas, ele tem sido utilizado com menos frequência. Então, enquanto a gente tem bordos mais definidos na celulite infecciosa, a gente vê a erisipela trazendo uma alteração diferente. É importante o diagnóstico diferencial com pemphigoide bolhoso. Geralmente, a gente vê na erisipela bolhoide a pele bastante avermelhada, enquanto o pemphigoide bolhoso tem a presença das bolhas sem uma pele avermelhada por baixo. A gangrena estreptocócica é uma infecção necrotizante, potencialmente fatal, que pode ocorrer em idosos sem doença prévia. Há uma maior associação com diabetes. O diagnóstico ele deve ser considerado com bacterioscopia no exudato, cultura com antibiograma. A intervenção precoce é importante para que, particularmente, se possa ter uma probabilidade de ressecar essas áreas necróticas. Geralmente se considera um acompanhamento preferencialmente em UTI, associação de cefalosporinas de terceira geração com clindamicina e vancomicina com piperacilina e tazobactam. As infecções em úlceras crônicas e úlceras por pressão geralmente é secundária. As úlceras infectadas podem preceder amputações não traumáticas em até 85% dos pacientes diabéticos. A prevalência varia de acordo com o tipo de serviço e o ambiente onde essa pessoa esteja internada. É importante considerar que cicatrização extremamente lenta ou insuficiente pode ser um sinal incipiente de infecção em úlcera por pressão. É importante, quando se suspeitar, avaliar a possibilidade de que haja uma lesão neoplásica nesses bordos também. Feridas complexas são o ambiente ideal para o desenvolvimento de colonização microbiana, e infecção de úlceras crônicas são fontes frequentes de infecção por pseudomonas. Isso é importante para a definição do antibiótico. A realização de culturas, o material colhido na superfície, não costuma ser suficiente para definir o diagnóstico. Biópsias teciduais realizadas depois do desliquidamento fornecem resultados melhores em relação à identificação do agente causador de infecção, particularmente quando a infecção é grave e esteja demandando hospitalização. O uso de antibiótico tópico de modo rotineiro não é recomendado, tá? Isso é uma recomendação de duas instituições importantes, baseada em evidência. O manejo de infecções graves deve preferencialmente ser realizado por equipe multiprofissional, tanto por uma enfermeira que tenha conhecimento e especialização em feridas, quanto por um profissional médico para prescrição de antibióticos e acompanhamento do paciente. Então, os tratamentos adjuvantes, eles têm uma importância particularmente grande na pessoa idosa. Esse é um esquema que a gente publicou no capítulo da Proger. Então, quem tiver interesse, o capítulo está muito interessante. Faz uma diferenciação entre os tratamentos para as infecções de pele bacterianas, as não purulentas e as purulentas. As infecções fúngicas são a terceira causa de consulta dermatológica entre idosos. A gente tem 3 tipos mais frequentes: as infecções que acometem basicamente o extrato córneo, com uma reação inflamatória bem mais tênue, bem mais leve; infecções que invadem todo o tecido queratinizado da pele ou os seus anexos; e micoses profundas, algumas delas de manifestações sistêmicas, quando já há uma infecção fúngica em estratos mais profundos da pele e, às vezes, comprometendo, inclusive, a disseminação por via linfática ou hematogênica. Aqui nós temos algumas das infecções superficiais: a pitiríase versicolum, dermatofitose, candidíase mucocutânea. A pitiríase geralmente se manifesta por pápulas e máculas hiper ou hipocrômicas, geralmente em forma de moeda, que podem confluir para áreas maiores. Há uma fina descamação furfurácea, que é exacerbada pela distensão e fricção das lesões. Geralmente acomete o tronco superior. O prurido é bastante tênue. Geralmente se utiliza antifúngicos tópicos, tá? Que podem ser tanto o pitirionato de zinco quanto alguns imidazólicos, como o cetoconazol em shampoo. E, quando necessário, é possível a utilização de itraconazol sistêmico, 200 mg por dia, por 5 dias. As tíneas, elas podem acometer diversas partes do corpo: a tínia pedis, a tínia corporis, a tínia capitis. Geralmente o diagnóstico também é clínico, pode ser utilizado
o exame direto de raspado clareado com solução de hidróxido de potássio. O tratamento também envolve imidazólicos tópicos, como cetoconazol, miconazol, oxiconazol ou feticonazol. A candidíase mucocutânea é causada por leveduras do gênero Candida, geralmente se associa com estomatite cremosa, quelite angular. As placas são facilmente removíveis, há uma forma intertriginosa que geralmente acomete áreas de dobras, particularmente a região inframamária, a região axilar. O quadro pode ocorrer também de acometimento ungueal. O tratamento costuma envolver nistatina nas regiões de mucosas e o uso de imidazólicos quando as lesões são em pele. Então, nós temos aqui algumas imagens mostrando a pitiríase versicolor, uma dermatofitose e imagens de candidíase na região oral e da forma intertriginosa. Aqui nós temos as micoses profundas mais frequentes. A paracoccidioidomicose, ela com frequência pode aparecer na pessoa idosa. Ela é mais frequente em regiões tropicais, traz como manifestações uma linfonodomegalia generalizada, lesões ulceradas, vegetantes, verrucosas que podem trazer comprometimento pulmonar. Ela é diagnosticada através do micológico direto, com presença de células leveduriformes com múltiplos brotamentos radiados. Nas formas leves, o tratamento é feito com itraconazol. Nas formas mais graves, se utiliza a anfotericina de 0,5 a 0,75 mg por quilo, até uma dose cumulativa de 30 a 60 mg por quilo. A esporotricose é um diagnóstico interessante e deve ser considerado quando houver antecedentes de escoriações e inoculação direta por trauma ou por arranhaduras e mordeduras. Geralmente se forma uma pápula ou um nódulo no ponto de inoculação que ulcera da lesão a uma lesão supurativa vegetante, com o surgimento de vários nódulos no trajeto ascendente linfático. O fungo geralmente não é identificado por micológico, o diagnóstico é feito através de cultura. O tratamento é com itraconazol por via oral, 200 mg por dia. A anfotericina B é uma opção. A cromoblastomicose, ela é causada por fungos que produzem melanina. No Brasil, o mais comum é o Fonsaqueia pedrosoi. Geralmente é transmitido por inoculação direta. O diagnóstico clinicamente é evidenciado pela presença de pápulas e placas eritomatosas de aspecto verrucoso ou descamativo, que geralmente são assintomáticas e não ulceradas, mas que têm um crescimento lento. Pode ser um diagnóstico diferencial para neoplasia cutânea. O exame micológico direto com cultura costumam ser suficientes para o diagnóstico. O tratamento costuma, infelizmente, ter uma efetividade bastante baixa, e a exérese de lesões pequenas pode ser considerada. Então, nós temos aqui algumas imagens mostrando a paracoccidioidomicose, a lesão da inoculação, a esporotricose, tá? Como a gente falou, com uma lesão inicial que depois forma nódulos no trajeto linfático, e a cromoblastomicose, como a gente dizia, quando as lesões são pequenas, elas são passíveis de exérese, mas em lesões extensas o tratamento costuma ser com itraconazol, com medicações sistêmicas. Nós vamos então agora terminar falando rapidamente sobre as infecções causadas por protozoários e parasitas. A leishmaniose é uma doença infecciosa crônica não contagiosa, causada por protozoários do gênero Leishmania. Acomete primariamente a pele, apesar de poder trazer manifestações sistêmicas também. A lesão inicial costuma ser uma pápula eritematosa no local da picada, geralmente em áreas expostas, que evolui para uma placa com tendência de ulceração central. A úlcera costuma ter, como nessa imagem, um fundo granuloso grosseiro, com bordos eritematosos e bastante infiltrados, como que numa moldura. O diagnóstico por exame direto corado em guinça ou histopatológico costumam ser suficientes. Existe a possibilidade de se considerar também a utilização da reação intradérmica de Montenegro, que é a imunidade celular contra o parasita. O tratamento geralmente é feito em centros de referência, utilizando o antimoniato de N-metilglicamina ou a anfotericina B quando o paciente tolera. A larva migrans, ela traz manifestações de lesões lineares serpentiginosas que são bastante pruriginosas, geralmente em áreas expostas que tenham tido contato, então tanto regiões
de extremidades, às vezes as regiões de glúteo, onde a pessoa se senta e tem contato com o parasita. O tratamento costuma ser feito com medicação tópica, geralmente creme de tiabendazol a 5%, em alguns casos a possibilidade de crioterapia. Em lesões extensas é possível se considerar o uso de albendazol ou de ivermectina por via oral. A escabiose é uma condição frequente na pessoa idosa, particularmente quando há surtos em instituições de longa permanência. É importante considerar um tratamento precoce e medidas de controle. As lesões costumam ser pápulas inespecíficas, que podem mostrar lesões lineares, particularmente quando há uma migração do ácaro, formando sulcos pela migração intradérmica dele. Nos idosos, a ocorrência de lesões do dorso é muito mais frequente do que em pessoas mais jovens, onde geralmente a manifestação tem um predomínio mais anogenital. O tratamento envolve a utilização de loção de permetrina a 5% por pelo menos 2 dias, ou a utilização de ivermectina em dose de 200 mg por quilo, em dose única, que deve ser repetida após 7 dias do uso inicial. O que nós tínhamos, então, para comentar rapidamente nessa aula sobre infecções de pele no idoso eram esses tópicos. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Tendo dúvidas, eu disponibilizo meus canais nas mídias sociais, bem como o meu e-mail, para que nós possamos ajudá-los a compreender, diagnosticar e tratar as infecções de pele na pessoa idosa. Muito obrigado. Então, gostou da aula? Reforço que o conteúdo dessa aula foi elaborado por um autor dos programas de atualização do SECAD, com base em um artigo desenvolvido por ele. Bom, pessoal, este foi então o último dia de aulas do curso online de atualização SECAD. Como o próprio nome já diz, este evento foi promovido pelo Sistema de Educação Continuada à Distância da ArtMed, o SECAD. Ao se tornar um inscrito SECAD, você tem a certeza de estar adquirindo o conteúdo mais atual e confiável possível, pois todos os nossos programas de atualização são desenvolvidos em conjunto com as principais sociedades científicas da área da saúde do Brasil. O modelo do SECAD permite que você tenha acesso ao melhor conteúdo como e quando quiser. Você recebe volumes impressos no seu endereço a cada 3 meses e tem tudo isso disponível também online. A plataforma integrada do SECAD conta com os melhores conteúdos multimídias, em que o material e os autores são selecionados pelas sociedades da área da saúde parceiras, que também chancelam o certificado emitido ao final de cada atualização. Além disso, você tem à disposição outros recursos, como descrição de casos clínicos reais, um banco de questões comentadas e um grande acervo de mais de 10 mil artigos já publicados pelo SECAD. E com o novo aplicativo SECAD, que foi totalmente remodelado, você tem acesso a todo o conteúdo com ainda mais facilidade. Fique ligado no seu e-mail, que a partir do dia 16 de novembro começa a November ArtMed. Quem assistir às 2 videoaulas deste curso vai receber ofertas incríveis por e-mail de até 60% de desconto. São livros, cursos digitais e atualizações profissionais com as melhores promoções do ano. Então, marque presença nos 2 dias de aulas deste curso e depois é só ficar atento ao seu e-mail. Você será um dos primeiros a saber das novidades do SECAD e da ArtMed. Bom, o curso online gratuito de atualização SECAD vai ficando por aqui, mas você pode ter ainda mais informações atualizadas sobre diversos conteúdos relacionados à sua especialidade por meio das nossas redes sociais. Lá nós também divulgamos os nossos eventos online como este. Nos siga nas redes sociais que aparecem aqui na tela. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais!